gente começa mais um programa Eu Sofri. Hoje a gente traz aqui o caso do Jefferson Gomes Tenório, que está falando diretamente de Portugal, vai contar um pouquinho de um episódio bem delicado que aconteceu com ele recentemente. Jefferson, eu queria te agradecer por você separar um tempinho nessa correria que eu acredito que esteja aí, né, na vida de Tá vocês, bem para loucura. conversar com a gente, tudo bem? Tudo bem? Bom dia para vocês aí no Brasil, boa tarde para cá em Portugal. Vou poder relatar um pouquinho do acontecido com esses últimos dias. Realmente tá bem complicado, nossa, tá bem corrido com várias coisas que a gente tem que resolver. Ir da delegacia, prestar novos depoimentos. Então, assim, eu vou explicar um pouco a vocês tudo que está se passando aqui. Certo. Primeiramente, eu queria que você falasse quanto tempo que você mora aí em Portugal e o que te Eu, motivou a mudar do Brasil para Portugal. eu acho que, como todos os brasileiros que vêm de famílias mais simples, humildes, e têm a visão de querer buscar algo melhor fora, né? A gente sempre vem para um país em busca de algo melhor. E foi assim que eu cheguei em Portugal. Eu cheguei em Portugal em busca de ajudar minha família, realizar meus sonhos, né? E já tem quase 6 anos que eu vivo cá. E já tinha ouvido vários relatos das coisas que acontecem aqui. Já tinha presenciado, não presenciado, mas relato de amigos próximos, só que aquele negócio, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Uhum. E aconteceu. E é uma coisa muito séria que já vem de anos e que aqui mesmo em Portugal eles não relatam para as pessoas, eles não deixam ir para a mídia, não deixam nem sair da própria delegacia, que é para Portugal manter o índice de cidade mais tranquila da Europa, mas não é verdade. Isso não é verdade. A criminalidade está aumentando muito. Eles só não deixam relatar e não deixa que chegue a público, como chegou o meu caso, que foi isso que eles tentaram fazer desde o começo. Foi abafar para que isso não fosse a público, ao tempo todo dizendo que isso não ia dar em nada e que ia ficar por isso mesmo. E eu não concordo, não aceito. Eu sou morador como qualquer um outro aqui em Portugal, que paga seus impostos, paga minha segurança social, contribuo com o país. Então, assim, por que eu não ia dar em nada se foi um caso muito sério? Foi, como vocês viram, como eu fiquei. Não foi apenas um espancamento. Eles tentaram me assassinar. Eu fui torturado no Rio. E eu acho muito grave isso para me chegar na própria polícia, onde seria as pessoas que deveriam proteger a gente, imigrantes aqui, e eles mesmos não negligenciaram o meu caso. Entende? Então, assim, é muito constrangedor, é muito revoltante, sabe, pra gente que busca o apoio da autoridade, e a autoridade ter acesso ao boletim do que aconteceu comigo e ver que só apenas um agressor foi identificado, enquanto estavam várias pessoas, testemunhas vai também testemunhar com a gente, no nosso caso, mostrando os nossos agressores, eles ficaram esperando a polícia. Então, assim, é muito estranho. Como é que a pessoa comete um crime e espera a polícia lá tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo? Como é isso, gente? Isso não tem lógica. A pessoa saber que fez o que fez e esperar a polícia tranquilamente e depois de a gente ter acesso que a polícia só identificou um dos agressores. Então, a gente quer realmente, eu vou até o final. Recebi várias ameaças que não pedisse as câmeras de segurança, que era cliente, não foi cliente, gente. Eu não quebrei depois eu teve o relato do dono que ele chegou dizendo que a gente tinha começado e que a confusão tinha começado depois que eu tinha quebrado o vidro. Não, mentira. Ele está mentindo. Ele está mentindo. A gente não fez nada. Os seguranças vieram já com agressão, agredindo meu companheiro bastante. Era vários em cima dele. Então eu e a prima dele entramos no meio para defender ele, para tirar, apartar. E a gente não conseguiu. Ela também levou um soco no olho. E foi aí que o outro rapaz que tava segurando, estava perto dela. E aí ele segurou ela para ela não entrar mais, porque senão se ela tivesse entrado, eles não mede esforço, ele não quer saber se é mulher, eles não quer saber se é, ele não quer saber de nada, ele só agride e fica por isso mesmo. E o meu caso foi diferente, não vai ficar por isso mesmo, porque eu quero justiça, eu vou até o final. Sim. Eu não tenho medo das ameaças que eu tô recebendo, né? Fiquem cientes que eu não tenho medo das ameaças. Eu vou realmente, a gente quer mostrar que a gente tá falando a verdade, porque isso tem um lado. Eu tô do lado da verdade.
Então, assim, vi meu companheiro sendo bastante agredido. Quando eu fui tentar defender ele, eu não consegui defender porque já vieram mais seguranças. Então, assim, era socos de todos os lados. E eu tive que realmente correr para a parte de trás da balada, da casa de show, da Titanic, ou para quebrar o vidro, que era para eles pararem de espancar o meu namorado. Porque o que eles fizeram com o meu rosto, e o que eles tentaram fazer comigo, eles iam fazer com ele. Ele também se machucou, só que não se machucou tanto ao ponto porque eu tirei realmente o foco. Quando eu meti a pedra no vidro, que eles viram que eu quebrei, eles entraram para dentro da boate, fecharam a porta novamente e saíram pela rua de trás para me pegar, que é a rua de trás do rio. Então, quando eu vi que era muito em cima de mim, eu pulei na água, achei que por ali eles já iam parar, porque eu achei que eles realmente ali já iam parar de tanta tortura, porque eles estavam agredindo a gente de todos os lados, a gente não conseguia nem se defender, porque eu vinha muito soco. Era soco atrás, era soco na frente, era soco aqui, era soco no. Era diversos, vários socos. A gente não conseguia nem correr, porque a gente tentava correr e eles agarravam a gente aqui, davam uma gravata e derrubavam a gente no chão. Eu falo, meu Deus, vai matar eu, vai matar ele. Então eu tenho que pelo menos salvar ele. Então eu corri atrás, joguei o vidro. Quando eu joguei que quebrou, que eles viram que fez zoada, eles correram para parte de trás. Eu pulei dentro do rio para salvar a minha vida. E mesmo assim, a tortura não parou. Eles começaram ainda mais. Foram até a água, me socaram bastante dentro da água, me afogaram dentro da água, para depois me jogar de novo na parte terrestre e continuar mais a sessão de tortura, de espancamento. Até a polícia chegar. E aí, quando a polícia chegou, a gente achou que, ai, graças a Deus a polícia chegou, né? A gente vai tá salvo. Pelo contrário, a gente já teve. Foi mais frustrante ainda, porque a polícia não fez nada. A polícia, ao tempo todo, eu tinha sido torturado, eu estava sem os meus pertences, tinha sumido os meus anéis de ouro, tinha perdido meus documentos, e a polícia, ao tempo todo, só disse que só seguiria a denúncia se eu fosse identificado. Eles não queriam saber como estava meu estado de saúde, meu estado de vida. Eu estava com meu nariz fraturado em 3 partes. Eu estava com meu rosto inchado, eu estava com meu rosto deformado, como vocês viram a foto. E o tempo todo eles dizendo que só iriam perseguir se eu fosse identificado. Como estaria a minha situação legal no país? Ou seja, eles não pensaram na minha vida. Eles queriam saber se eu, como imigrante brasileiro, estaria ilegal ou não no país. E tudo isso Entende? Então, assim, aconteceu no dia 22 de maio, né? Vocês saíram para se divertir? A gente saiu para se divertir, a gente tinha levado a prima dele para. A gente foi em um outro restaurante que ela queria jantar. A prima dele é da Itália e é brasileira, mas vive na Itália há muitos anos, mora 12 anos na Itália. E aí ele falou: amor, vamos com a minha prima? Eu disse: vamos, não sei o que, vamos mostrar a cidade para ela. Aí, com a indicação de outras pessoas, falaram sobre esse bar que tocava música brasileira no domingo, que era um samba, que eram as músicas que ela queria ouvir. Aí eu disse, vamos. Só que também, assim, não era um lugar GLS, era um lugar hétero. Então, assim, a gente queria saber o porquê motivou, porque eu consegui acessar normalmente a casa de banho. Eu consegui retornar para usar a casa de banho. Passou uns minutos depois, ele tentou entrar, ele já foi pedido pelos seguranças já. Os seguranças já começaram a empurrar ele pediu para voltar, disse que tinha uma pessoa lá que queria chamar, e mesmo assim eles já foram dizendo que ele nunca mais entrava naquela casa, que e sem motivos, assim. Aí ele começaram a empurrar ele. E aí ele fez: vocês podem parar de me empurrar, eu já entendi que vocês estão fechando e que eu vou esperar ele aqui fora. E aí, quanto mais ele pedia para a pessoa não empurrar ele, era porque as pessoas gritavam mais com ele e cercavam ele empurrando. Foi aí que eu comecei a escutar a zoada da casa de banho, fui até a porta. Quando eu cheguei na porta, eu já vi 3 seguranças ao redor dele, empurrando ele, afrontando ele. E o terceiro que estava por trás deu um soco na cabeça dele, que foi quando ele caiu no chão. E foi aí que a gente entrou para tentar defender ele e não parou, só aumentou a sessão de espancamento comigo, eu e ele. Então, assim, a gente não teve motivo, a gente não começou, a gente só se defendeu. Tudo que a gente fez foi legítima defesa, porque não é o primeiro caso que segura eles fazem isso. Teve um caso também no brasileiro que foi assassinado agora há pouco, há 12 meses atrás, eu acho. Não tem nem um ano, eu acho. Supostamente, é muito engraçado, porque a teoria deles é que sempre foi um cliente que agrediu muito, porque o brasileiro também que foi espancado e foi morto, só deram soco e murro na cabeça dele. Ou seja, a mesma coisa que fizeram com esse brasileiro, fizeram comigo. Só que esse brasileiro morreu. Ele não teve nem a chance de se explicar o que aconteceu. Porque ninguém foi identificado, supostamente foram uma briga entre clientes,
e que fizeram a mesma coisa comigo. Então, ou seja, será que não é um caso isolado? Se fosse só comigo, ok. Mas por que a polícia identificou um e mesmo assim o suposto agressor meu é um cliente? Mas, peraí, o outro caso do outro rapaz também que morreu, supostamente foi um cliente. Então, relato de pessoas que não foi cliente também, foram seguranças. Então, assim, eles têm um hábito já de fazer isso, sim. Não é de agora, que eles agridem as pessoas, que eles espancam mesmo, e fica por isso. E que supostamente são clientes. Então, a gente quer a verdade, a gente quer saber o porquê de tudo isso, por que eles esperaram a polícia como se nada tivesse acontecido, o porquê que a polícia, quando eu voltei na delegacia, me coagiu para eu não seguir em frente. Os mesmos policiais da ocorrência, segundo os policiais que estavam no hospital, disseram que a gente só poderia continuar com a ocorrência se a gente voltasse na delegacia que já tinha pego o nosso caso. Só que depois a gente descobriu que não precisava. A gente poderia ter feito a própria denúncia no próprio hospital, na própria polícia que tem lá. Eles disseram que a gente teria que voltar para essa esquadra para conseguir com a ocorrência, com a denúncia. Ou seja, eles já sabiam que a gente ia voltar. Antes da gente voltar para falar com o capitão lá dentro, com o delegado encarregado deles, eu não sei como se chama aqui, que a gente fala delegado no Brasil, mas aqui eu não sei como é o termo que eles usam. Eles já sabiam que a gente ia voltar, então assim, ficaram os 7 na nossa frente, os mesmos da ocorrência da noite, da segunda-feira, isso foi na quarta-feira quando eu recebi alta, que eu fiquei 2 dias internado no hospital, e eles perguntaram o que a gente estava fazendo ali. Eu estava com meu rosto enfaixado, meu nariz quebrado, meu rosto deformado, e eles falaram que o nosso caso já tinha sido resolvido, sem nem ter ouvido a gente, não tinham nem escutado a nossa versão, não sabia nem o que tinha acontecido. Foi o mais revoltante e foi por isso que a gente se sentiu mais inseguro de não ficar em Lisboa mais. Hoje Porque você a gente está voltou para onde? prestar. A gente tá numa cidadezinha. A gente saiu de Lisboa por conta das ameaças. Tá. A gente tá numa cidadezinha de Portugal. Uhum. A gente não pode dizer onde estamos hoje Sim. por Por próprios segurança, né? por segurança, né? Uhum. Aconselhamento dos nossos próprios advogados, pedido para a gente sair de Lisboa, porque ele disse que não era mais seguro para a gente. Então, assim, nosso caso é muito sério, é muito importante. O dono da boate tem bastante conhecimento e influência com ministros daqui. Então, assim, a gente precisa, assim, que algo seja feito, que o, o consulado brasileiro sabe de tudo. A gente já passou tudo para eles. Tudo que está acontecendo. Passamos relato de pessoas que estão acontecendo a mesma coisa, estão sendo impedidos de ir na delegacia prestar, porque recebem ameaças, são coagidos, ficam com medo, né? Então, assim, a gente quer que realmente que vá mais a fundo, que seja investigado, porque que na prática, na teoria a gente tem a lei que temos o mesmo direito, porque pagamos impostos, mas na prática não existe isso. E não é de agora. E só para Eles eu não deixam nem a entender, gente. você comentou que esse local é uma boate, né? É a Titanic, é isso, né? O nome É o da. Titanic, é um local, uma boate muito conhecida, inclusive é um dos pontos, tá na lista de um dos pontos turísticos, porque é no Cais Sodré. Então, assim, o Cais Sodré é muito conhecido por turistas, então, assim, vem muito turista de fora para o Cais Sodré. E você Só falou que que toca bastante música brasileira no local, é isso? bastante música brasileira no local. O mais surpreendente é que é um Sim. lugar para música brasileira, os turistas vêm todos de fora, porque Uhum. querem conhecer um pouco da cultura brasileira e nós brasileiros somos tratados assim, num local desse. Exatamente. Não dá nem para ter noção, é indignante uma coisa dessa, é de ficar indignado, porque eles vendem a nossa cultura e tratam a gente desse jeito, entende? Uhum. Então, assim, não é o meu primeiro relato. Depois que eu exponho na mídia que o tinha acontecido comigo, outras pessoas chegaram para relatar também da casa, que tinha acontecido a mesma coisa com eles, que os seguranças agrediram, e que não é a primeira vez também que a casa troca seguranças por conta disso. O próprio dono deu a entrevista dizendo isso. E que, engraçado que ele falou que a casa estava fechada, mas supostamente essa pedra que ele disse que eu joguei atingiu nesse cliente, que não era cliente, é segurança. Então estão Uhum. querendo distorcer, dizer que é cliente. Mas a casa estava fechada, mas tinha cliente dentro. É muito engraçado isso que eles estão falando. Então, assim, ele mesmo se contradiz no que eles falam.
Gente, eles querem o tempo todo dizer que a gente começou, que foi por conta da pedra, não foi. Tudo que foi feito no decorrer do que aconteceu foi legítima defesa. Eu fui quase morto. A gente tentava se livrar e a gente não conseguia se livrar Então, só deles. para contextualizar um pouco, no dia 21, aí na madrugada do dia 21 para o 22, vocês Isso, estavam do lá domingo para segunda-feira. para se divertir, foi você, o seu Isso, companheiro, a prima dele, e estavam se divertindo até a madrugada. E a casa estava até a aberta para madrugada. receber o A casa público. estava aberta. Isso, correto. Tá, e aí tudo isso aconteceu na hora que vocês decidiram sair de lá. Já tinha encerrado ali Já a tinha começado a boate? encerrar e eles já estavam colocando as pessoas, já estavam conduzindo as pessoas para sair. E Uhum, aí, nessa saída que a gente pediu Uber, deu vontade de retornar, porque a gente passou a noite todinha lá dentro, bebendo e tal, e a gente deu vontade de entrei normal, tranquilamente. uhum. Eu entrei normal, tranquilamente, acessei a casa de banho, usei, Casa de e banho ele que foi você diz é o tentar... banheiro? Banheiro, Tá, desculpa, é banheiro. tá. Só para a gente entender, porque os termos são um pouco Isso, diferentes, né? isso, é Entendi. banheiro. E aí, nisso que aconteceu todo o episódio que você compartilhou Isso que ali nas aconteceu, suas redes sociais. compartilhei, isso. Tá. Foi daí que eles começaram a tamanha ignorância e a gente não sabe por quê. A gente quer saber o motivo por quê. E a gente só quer as câmeras de segurança, Uhum. que é que a gente vai até o final. A gente já vai, a gente quer essas câmeras. E engraçado que as mensagens que chegam para mim é justamente isso, é justamente específica, dizendo que eu não pego as filmagens porque tem coisas que vai me prejudicar, que não sei o quê. E eu falo, não, mas eu quero mostrar que eu tô falando a verdade. Quem que Eu fala quero isso? mostrar que As autoridades? não, eu não sei, são fakes. Ah, tá. Que São são fakes que essas estão ameaças que chegando, você está recebendo. são essas ameaças que eu tô recebendo Pelas redes sociais? pelas redes sociais. Uhum. E você tem São amigos três contas. portugueses? Como é que é a Não, sua... eu tenho amigos portugueses. Não é generalizar todos, Uhum, mas a grande parte tem realmente uma mentalidade muito retrógrada. Eles estão muito para trás. Eles acham que brasileiros estão chegando num país que é para roubar o emprego deles e que a gente eu já sofri. Quando eu tinha chegado aqui com um ano mais ou menos no país, já tinha tido já tinha sofrido xenofobia na rua sem ter feito nada também, só por ter falado no telefone e o cara percebeu que eu era brasileiro e ele falou, brasileiro de volta pro seu país. E eu fiquei assim sem entender nada, eu fiz, mas gente, eu não fiz nada, não sei nem quem é essa pessoa. E pronto, e outras vezes que eu também sofri com ataques preconceituosos com o próprio motorista de um aplicativo, que eu fui, precisei ir à delegacia novamente, e o policial falou a mesma coisa, que não ia dar em nada. Eu falei, mas como não, gente? O cara me discriminou por eu ser gay dentro do carro. Eu tenho direito aqui em Portugal, tem a lei que é contra a homofobia. E por que não vai dar em nada? Então, assim, é uma prática muito. A gente escuta muito isso dos próprios policiais por ser brasileiro, por chegar na delegacia para tentar fazer uma denúncia. Então, assim, por que não vai dar em nada? Não é a primeira vez, é a segunda vez que eu escuto isso, que não iria dar em nada. é por Então, questão de assim, por quê? xenofobia, homofobia, por vários motivos, né? Por vários motivos. Eles são preconceituosos, sim, e a gente já passou, como eu falei, já passei tudo pro consulado. Uhum, Me decepcionei bastante, porque como é que eu, brasileiro, a gente tem um consulado brasileiro no país, e a gente sabe do que a gente está passando, sabe que a gente está correndo risco no país, sabe das ameaças. A gente estamos precisando ir nos cantos. Eu fiz o exame de ML, do ML, Corpo de Delito, 2 semanas depois. Era para me ter feito isso assim que eu saísse do hospital. Então, assim, eles são muito despreparados. Eles tratam a gente brasileiro, é um descaso enorme aqui. Então, assim, a lei tem e não é posto em prática. uhum. Então, assim, hum, Não é um despreparo, né? Na verdade, eles conduzem para que vocês não sejam atendidos e isso, corretamente. Isso, eles veem que você é brasileiro e parece que já a cabeça deles, todos os brasileiros para eles são ladrões. A verdade seja dita. Então, uhum, assim, é muito triste saber disso, ouvir e saber de que esses relatos, por isso que não dá em nada.
É por isso que não vai pra frente. Uhum. Entende? Porque a cabeça deles, a gente todos é ladrão, é bandido, ou a gente começou porque é brasileiro, e não é assim. E no hospital, Preconceitos existem. como que foi o atendimento? Vocês foram bem atendidos ou também sofreram algum tipo de preconceito lá? Olha, no hospital a equipe médica cuidou muito bem da gente, cuidou muito bem mesmo da gente. A equipe médica cuidou muito bem. Então, assim, Uhum. do hospital a gente não tem nada do que reclamar do hospital que a gente foi atendido. Porque realmente eles entenderam a situação, fizeram. Eu fiquei com muita. Depois que eu saí, eu entrei em estado de choque. Até Eu entender entrei tudo, né? eu entrei no trauma, deu umas crises em mim que eu não conseguia não raciocinar, porque gritava muito de dor, Uhum. a dor era muito forte, era muita dor que eu sentia. Até eu descobri que meu nariz estava quebrado em 3 partes, eu gritava de dor e eu pedia para aquilo parar, que a minha cabeça estava parecendo que ia estourar de tanta dor. E eles tentaram me acalmar e deram remédio. Então, assim, eles fizeram raio-x. Foi realmente, eles foram uns excelentes profissionais. Mas com a gente, não tenho o que reclamar, não. Com a saúde, não. Você ficou 2 dias no hospital? Fiquei 2 dias internado no hospital. E aí passou pela cirurgia no Passei três nariz. horas de cirurgia no nariz. Aham. Uhum. Passei 3 horas de cirurgia para reconstruir a parte que tinha sido quebrada. E ainda estou em recuperação. Tá? Dói bastante pouquinho. Não tenho mais, as marcas não são mais visíveis, mas tô com o rosto manchado ainda. A perna, um lado da perna para dobrar é difícil, mas assim, eu tive que passar, tô passando por psicólogos que estão me acompanhando, tô passando também com um psiquiatra, porque eu não estava conseguindo dormir, eu não estava conseguindo comer, porque depois do trauma que eu passei, de quase ter sido assassinado, eu ainda fiquei mais, me deu, como é que eu posso dizer uma palavra que fala, eu fiquei mais decepcionado ainda, porque fiquei mais traumatizado ainda com as reações dos policiais, das autoridades, que era para ter tratado o nosso caso como algo sério, e para eles foi mais um brasileiro que veio pedir ajuda, que eles tentaram coagir e não conseguiram. Eu E vo- disse que ia até o final e eu vou até o final. Sim. E você trabalha atualmente aí? Agora eu tô sem trabalhar, porque não tenho condições de sair na rua. Às vezes eu Sim. saio, a gente dá aqueles crises. Tô tomando um remédio para crise de ansiedade, tô tomando 3 remédios para ansiedade e tô tomando um remédio para dormir. E tô tentando aos poucos me reinserir normal na vida, né? Tentar ter uma vida normal, porque não tá sendo fácil, porque eu e meu companheiro paramos de trabalhar, porque por conta das ameaças, a gente já teve que mudar a nossa vida da noite pro dia. A gente teve que sair do canto que a gente morava, a gente teve que deixar para trás as nossas coisas. Então, assim, tá sendo muito traumático, tá sendo bastante difícil esse retorno. Mas a gente, assim, ele também faz mestrado para estudar aqui em Lisboa, e ele faz mestrado de Direito, e eu trabalho com check-in, check-out de Airbnb, trabalho às vezes faço trabalho com as minhas redes sociais, divulgo às vezes alguma viagem ou outra que eu faço aqui na Europa, tenho uma página no meu Instagram. Então, assim, é muito difícil a gente ter que, de uma hora para outra, de um dia para noite, a nossa vida nas nossas mãos, assim, sem nenhum apoio. É o que eu estava falando do consulado. Eles estão prestando um apoio por telefone. Eu não sei que apoio é esse. Que, como eu estava falando, nossos advogados que têm que fazer a nossa segurança. É impressionante. A gente teve que ir para o ML e a gente teve que. O advogado da gente, um dos advogados teve que um cobrir o outro. Porque ele sabe o risco que a gente está correndo aqui. Ele sabe o risco que a gente está correndo aqui. E o consulado sabe de tudo isso. E mesmo assim, tá acompanhando a gente por telefone. Eu fico assim, sem entender. Como a gente paga os impostos para ter um consulado brasileiro, para ser para um público brasileiro, e na hora que a gente precisa, o telefone só chama, não atende. Você vê vários relatos de pessoas dizendo que quando liga para o consulado eles não atendem. E no nosso caso, precisa repercutir para o consulado vir dar um apoio telefônico de assistência jurídica e de um assistente de psicólogo. Então, assim, eu quero saber o que está acontecendo, porque a gente precisa de segurança, a gente precisa de proteção, a gente
quer que alguma coisa seja feita para isso parar. Porque se existe a lei e Portugal está descumprindo essa lei, então, assim, alguém tem que tomar de conta do caso. Foi algo muito sério. A polícia negligenciou meu caso como se eu fosse um cachorro. Que nem isso a gente faz, um animal. Então, assim, o porquê disso tudo? Porque eu sou brasileiro, eu sou gay, São N mas tem motivos, vários na relatores verdade, brasileiros. né? São N motivos, entende? Então, assim, a gente só quer justiça que isso não volta a repetir no país. Realmente tem bastante brasileiro chegando, sim, mas que se eles não voltem, que não seja motivo deles tratarem a gente desse jeito, porque quando eles vão para o nosso país, recebemos eles de braços abertos. Não só eles, como qualquer outra pessoa de qualquer mundo do mundo. Então, isso realmente tem que ser denunciado. As pessoas que têm medo, não fiquem com medo. Vão realmente na delegacia, façam o boletim. Se não deu certo, procure um órgão que seja superior à polícia. Vão atrás de seus direitos, porque se você é brasileiro, vive em Portugal, paga seus direitos, paga seus impostos, não se coaja, não deixe se coagir por policiais que vêm tentar que você não tenha nem o direito de ser ouvido. Como muitas pessoas estão chegando para relatar que não vai em frente porque a polícia chega também, não faz nada e diz que não vai dar em nada, e eles acabam se desmotivando por conta disso. Então eu estou aqui dando a cara para bater, recebendo essas ameaças, porque eu estou no meu direito, eu sei que é o meu direito de querer justiça, eu quero justiça. Então, assim, estou dando a cara a tapa realmente para bater, mas eu estou aqui em pró, não só de mim, como das outras pessoas que chegaram para mim para dizer que me apoiaram, que realmente tiveram medo, que estão do meu lado, estão do nosso lado. Então, assim, por favor, não deixem de denunciar, porque esses casos têm que realmente sim vir a público. As pessoas têm que saber realmente o que Portugal realmente representa para nós brasileiros, né? Porque não é o primeiro que foi assassinado aqui. Então, assim, é muito sério o que está se passando e eles abafam o caso. Só para eu entender, em Tem. que pé que está a situação, então? Você fez o boletim? Fiz o boletim. O mais engraçado é que todas as nossas entrevistas, a gente tava dizendo que não estava em Lisboa. E aí, misteriosamente, ligam para a gente, ligam para o meu companheiro, perguntando se a gente poderia comparecer em Lisboa, porque o nosso caso tinha sido transferido da delegacia do Terceira Esquadra, que antes não podia ser em outra, só podia ser lá. Tinham tirado o nosso caso da Terceira Esquadra, do Bairro Alto, e tinha subido para do Batim Muniz. E nesse depoimento a gente passou 7 horas na delegacia. E, mais uma vez, quando eu tentei relatar sobre as partes dos policiais, eles ficaram com raiva. Eles não queriam que eu colocasse o relato dos policiais novamente, mais uma vez. Então, assim, na minha cabeça, eu achei que a gente ia ser ouvido. E a gente realmente, mais uma vez que a gente tentou colocar, dessa vez eu consegui colocar, com muita luta. O meu advogado teve que até dizer assim: se vocês não colocar, meu cliente não assina. A gente vai sair daqui já para um órgão para fazer a denúncia de vocês. E aí foi que eles pegaram e deixaram eu relatar. Mas, assim, com muita luta, 7 horas na delegacia e eles achando que a gente ia ser ouvido por eles, e mesmo assim, quando chegamos na parte da polícia para falar o que tinha acontecido com a gente, eles não queriam que a gente colocasse. Então, assim, por quê? Eu não sei, só quero saber o porquê. Então, assim, o nosso caso é sério, porque realmente a gente brasileiro aqui, a gente não tem voz para falar, a gente não pode nem ser ouvidos, porque eles não querem ouvir a gente. Então, é muito sério o que está acontecendo no país. É muito sério, porque eles acham que a gente vem para cá, a gente tá exposto a isso, porque a gente precisa da documentação, porque a gente precisa de um contrato de trabalho, então a gente é exposto a ouvir gritos, darem grito na gente, entende? Então, assim, é muito revolta, é muito humilhante, é muito humilhante. E por parte do consulado, o que vocês ouviram deles? Por parte do consulado, eles disseram que não pode fazer muita coisa, que eu não sei para quem então serve um consulado brasileiro, eles disseram que não pode intervir no caso. Então, assim, é muito revoltante, porque eu conversei com outras mídias, com outras emissoras, uma emissora do Rio, e eles disseram sim, que era um caso que o Brasil tem que tomar frente, porque foi uma coisa absurda o que aconteceu comigo aqui. Foi uma lei que o Portugal descumpriu com o brasileiro, eles não estão prestando o serviço que eles eram para estar prestando. Inclusive, há pouco tempo, o Lula estava aqui, assinou acordos com Portugal, então, assim, é muito sério, foi uma quebra de acordo com o país.
Então, eu quero saber o que é que eles vão fazer, o que é que vai ser feito para que esses casos não se repitam. Por enquanto, Não vocês se aceito. sentem totalmente desamparados, tanto por parte das autoridades locais, pelo consulado brasileiro em Portugal. É isso, é dessa forma que vocês se sentem hoje? Totalmente, totalmente. A gente fica até sem saber o que a gente vai fazer, porque chega a ser revoltante, porque a gente é a vítima. Somos a vítima aqui nessa história. Somos a vítima dessa história e estão tratando a gente como. Então, assim, é muito. É revoltante. É muito traumático. Além dos traumas que eu tenho que passar, de não poder conseguir dormir, de ter que tomar remédio, ter que me encher de remédio durante o dia para não ficar com ansiedade, não ter crises de choro. E muito revoltante, chega a ser muito revoltante isso. Deixa eu só dar uma passada aqui. Eu puxei alguns dados, né, que falam um pouquinho sobre isso que a gente está falando aqui, né? Então, tem uma pesquisa que mostrou que o número de denúncias de discriminação feitas com brasileiros, né, na verdade, em Portugal, bateu um recorde em 2021. Então, das 408 queixas na Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial no país, 109 dessas 408, ou 27% quase, foram relacionadas à discriminação contra brasileiros, né? E aí, de 2017 para cá, esses registros aumentaram em 505%. Só que, mesmo esse número sendo muito grande, isso não reflete a 100% ao que acontece realmente em Portugal, porque muitos brasileiros sentem medo de denunciar ou realmente não conseguem fazer o registro da denúncia por conta aí de vários motivos, e um deles é isso, né, a dificuldade em registrar e levar os casos para frente, né. E aí, recentemente, a ministra, né, da Igualdade Racial, que é a Aniele Franco, ela esteve em Portugal, não sei se você lembra disso, foi em abril, ela esteve no país para fechar alguns acordos, né, de cooperação entre os países, em prol aí dessas pessoas, né, dos brasileiros que estão morando em Portugal, justamente por conta desse número gigantesco de discriminação que as pessoas acabam vivenciando diariamente. No dia a dia, você mesmo contou que sofre por coisas assim inesperadas e inexplicáveis, né? No dia a dia, no carro por aplicativo ou conversando pelo telefone, a pessoa reconhece que é um linguajar não local. Então, a gente realmente espera, né, que alguma coisa seja feita e que todos esses acordos sejam voltados aí para as vítimas, né, para os brasileiros que acabam sofrendo discriminação diariamente em Portugal, né, Jefferson? O que você acha de todos esses números que a gente viu aqui agora? Olha, eu vou falar, esses números que você está vendo é os que conseguem denunciar, Sim. porque os que não conseguem daria muito mais do que isso, muito mais, porque realmente a gente somos realmente coagidos para nem prestar, para nem dar o trabalho deles ir no computador escrever, relatar o que a gente acontece aqui com a gente durante o dia, no dia a dia do nosso trabalho. Sim. E era para ser bem maior se todo mundo realmente conseguisse denunciar, mas infelizmente todos não conseguem. Infelizmente, era para ser um número maior, mas isso tudo para que as pessoas Para que isso conseguissem. parasse, né? Exatamente. E eu queria que você falasse, né, para as pessoas que moram aí também, e o que as pessoas devem fazer no caso de passar por alguma coisa semelhante à sua. Gente, eu tô falando só dos brasileiros, mas eu quero falar dos imigrantes total que tem no país, porque Portugal, você sabe que a maioria da mão de obra braçal são imigrantes. Sim. Então, assim, não só nós, população brasileira, todos os imigrantes que tem aqui no país, eu vi de perto casos de pessoas que eles chamam de preta, né? Que eles falam pessoas pretas, né? De pessoas no meu trabalho, por ter uma cor escura, e eu vi deles gritar preta de. E eu fico assim, fico abismado com o tamanho preconceito que eles têm racial, por xenofobias, que é da nacionalidade das pessoas, por homofobia,
Eu fico passado com o tamanho, como eles são preconceituosos em geral. Uhum. Então, assim, não fiquem calados, procure sim. A única maneira de mudar é havendo denúncias. Então, assim, se aumentar realmente os casos, o ideal seria que não existisse, mas infelizmente ocorre. Então, assim, o único jeito da gente ser ouvidos e ser visto, e que isso mude, que isso pare, que isso acabe, que isso é inadmissível no século de hoje, a gente sofrer ainda com preconceito racial ou por sua opção sexual, por favor, denunciem. Vão realmente a público, se não deu certo na delegacia, vão, procurem um órgão superior à delegacia, mas não deixem de ir atrás do direito de vocês, porque eu sei que todo mundo aqui, a maioria que são imigrantes que não estão que estão legalizados, eles contribuem com. E os que não estão também, que estão em processo de legalização. Não se deixe coagir porque vocês não estão ilegal aqui, porque vocês estão em processo, em fase. Vocês também têm o direito sim de ser ouvido. Muitas vezes as pessoas têm medo que acha que uma denúncia vai acabar atrapalhando Prejudicando. no seu processo de legalização. Eu já ouvi muito Uhum. disso, engraçado, e realmente. As pessoas, por não ter o conhecimento, acham que por ser a vítima, vai acabar sendo prejudicando na questão de se legalizar. Gente, não se prejudica. Eu já procurei saber com pessoas, advogados, e isso não prejudica. Então, não prejudique nada. Vão atrair realmente sim o direito de vocês. Denuncie, que é para isso não acontecer mais. Uhum. E você falou como você está se sentindo, né, depois de tudo isso e até depois, né, de entender tudo o que aconteceu. É muito difícil, né, você levar uma vida tranquilamente. Você ainda tem medo? Você tem vontade de voltar para o Brasil, sair de Portugal e procurar um outro lugar para morar? Tenho. Se eu pudesse agora, nesse exato momento, eu me transportar para o Brasil, assim, para casa dos meus pais, que eu acho que eu estou precisando um pouquinho de colo de mãe. Mas eu Uhum, digo assim, Deus vai me honrar, eu preciso realmente ficar aqui para conseguir ser uhum, ouvido. Então, infelizmente, eu queria muito voltar agora, mas se eu voltar, eu vou ter que retornar novamente para cá para ser ouvido, vai ter as audiências. uhum. Então, assim, leva mais ou menos 8 meses até acontecer tudo. Então, assim, mais revoltante também é saber que eu tô precisando sair de Lisboa, corrido, como eu tive que sair, e os meus agressores estão lá, como se nada tivesse acontecido, me ameaçando. E a casa continua funcionando? Normalmente, como se nada tivesse acontecido. Até porque já teve outros relatos, outros casos e continuou funcionando, né? Continua funcionando do mesmo jeito, até porque o dono tem muita influência, até no meio político. Uhum. Verdade, eu queria deixar o espaço para você, sei lá, falar, usar, né, realmente a mídia, né, para fazer um apelo, para fazer com que as autoridades, né, façam alguma coisa em prol dos imigrantes e especificamente no seu caso. Pois eu quero pedir que todo mundo que está vendo essa reportagem, por favor, compartilhe o máximo para que esses casos venham a público mesmo, para que as pessoas saibam o que se passa em Portugal. Porque é muito fácil passar uma cidade como um país mais tranquilo do mundo, inclusive vem muitos turistas para cá do mundo todo, e não saber realmente a verdadeira história podre por trás de Portugal. Que é uma história podre. Isso é uma história, para mim, desculpa, mas é uma história podre. Então, por favor, ajudem o máximo a gente, porque a gente está realmente sofrendo ameaças, estamos sendo coagidos, a gente está sem saber o que fazer e estamos sozinhos aqui para, Deus o livre, acontecer uma coisa pior. Então, assim, por favor, encarecidamente, todos vocês nos ajudem de alguma forma, nem que seja compartilhando, para que algo seja tomado, que os imigrantes aqui realmente tenham uma vida normal como qualquer outra pessoa. Até porque a mão de obra aqui de Portugal é 100%, quase 100%, quase é imigrante. Então, por favor, realmente ajudem a gente, porque a gente não sabe mais o que fazer, porque as autoridades estão fazendo descaso no nosso caso. Uhum. Eles precisam dos imigrantes para fazer girar ali a economia e vocês sofrem isso diariamente, né? A renda alta, o salário mínimo não aumenta. É um absurdo você ter outro apartamento aqui ser 1.200 euros, 1.300 euros, 1.500 euros, se o salário mínimo é 750. Então você não consegue ter um apartamento, você tem que dividir com 4, 5 pessoas para conseguir pagar. Então assim, tá surreal. O preço das coisas aumentaram muito, as inflações subiram. Precisa dos imigrantes para ter essa mão de obra aqui, e eles tratam a gente como nada. Como nada.
Então, assim, tá realmente, a gente precisa, alguma coisa tem que ser feita, porque o país não tá passando realmente tudo que tá se passando aqui. É inadmissível você alugar um quarto por 500, 700, 800 euros, um quarto. Tô falando de um quarto. E para você dividir um quarto, você precisa dividir com 3, 4 pessoas. Como eu vejo, como eu tive experiência quando eu cheguei aqui, eu tive que dividir um quarto com 4 pessoas para poder pagar uma renda. Uhum. Então, assim, é surreal o que acontece com os imigrantes aqui em Portugal. É surreal. Então, por favor, é preciso que vocês ajudem a gente, porque realmente a gente saiu. Tem muita gente que diz, mas por que tá aí? Mas a gente saiu realmente com um foco de algo melhor. A gente quer construir algo melhor. Então, foi o nosso objetivo. A gente não sabia que ia passar por tudo isso. E voltar assim de uma hora para outra também é muito difícil, porque é gastos. A gente se programou para vir para cá, teve uma despesa para vir para cá. Então, assim, é só realmente que alguém tome de conta do que está acontecendo com os imigrantes no país, que não é justo. Que a gente passa aqui e o tanto de dinheiro que a gente traz para Portugal. Quando vocês escolheram Portugal para ser o destino de vocês, vocês tinham conhecimento de que era um país complicado, era um país que tinha esse índice Hum, de discriminação alto? Nenhum. Pelo contrário, quando eu saí do Brasil, eu tinha sido assaltado 5 vezes. E das questões, o quesito de vir para Portugal era a segurança. E você morava Mas onde aí mesmo? Aqui no Brasil, você nasceu eu, em? eu nasci em Arapiraca, em Alagoas, Aham, e me mudei com meus pais para Pernambuco, eu tinha 12 anos de idade. Então eu morei em interior de Recife, tá. e antes de vir para Portugal, eu morava em Fortaleza. Uhum. Em E Fortaleza você foi aí, assaltado 5 vezes? 2 vezes, em Fortaleza eu fui assaltado 2 vezes. Aí fui assaltado no meu interior mais 2 e uma vez no Rio de Janeiro. Então, assim, um dos fatos que eu saí do Brasil foi realmente a A criminalidade que segurança. estava... Segurança, né? Uhum. Então, meus amigos, Portugal é seguro. E aí eu achei que realmente era seguro. Essa era a referência que Mas você tinha? era a referência que a gente tinha, né? Porque Uhum. a criminalidade aqui não aumenta, os índices daqui não sobem, continua aqueles índices lá embaixo, porque eles não divulgam. Então, é como eu falei até na outra Uhum. matéria, até o Brasil, que é bastante violento, se a gente não divulgasse, seria o país mais tranquilo e seguro do mundo. Sim. Então, por que que Portugal esconde tanto isso das pessoas? Por Uhum. quê? Né? Sim. Então, realmente, o mundo precisa saber que realmente aqui não é seguro. Que você pode sair para uma festa e pode não voltar, porque os próprios seguranças da balada podem ser assassinados. Uhum. Então, é muito forte isso. Sim. Muito importante, né? Você está aqui relatando o que aconteceu com você e também o que você percebe, né? Estando, morando, né, no local, que é uma coisa que a gente Os aqui dois não lados da enxerga, moeda, talvez, né? né? Os dois Exato. lados da moeda. Eu venciei o sonho do imigrante de sair do país para uma busca de algo melhor Uhum. e vivenciei tudo que eu estou vivenciando. Então, eu estou vendo os dois lados da moeda. Então, realmente, Portugal não é seguro. A gente é bastante discriminado por ser brasileiro. Então, assim, o conselho que eu daria é pense 2 vezes antes de vir para cá. Uhum. Tá certo, Jefferson. Eu espero que esse desfecho, né? Você falou que vai levar mais ou menos uns 8 meses até resolver todo o caso, é isso, né? Infelizmente, tem uns 8 meses ainda. Tá. Infelizmente. Mas que seja um final aí positivo para vocês, que realmente esse índice enorme tenda a baixar, né, conforme as medidas sejam tomadas e as autoridades consigam, né, que haja uma cooperação entre os países para que isso diminua efetivamente. Isso, eu estou aqui firme e forte e torcendo por isso. Uhum. Não volto para o Brasil agora porque realmente eu preciso ir em frente. Se eu não for em frente, até para me ficar indo e vindo vai ser inviável, porque vai ser muito gasto para mim. Sim. Se eu pudesse, eu voltaria hoje. Mas, infelizmente, tem essas coisas para resolver e eu não vou me calar. Então, eu vou até o final, porque eu quero justiça para que isso não se repita. Certo. Nem comigo, nem com outras pessoas que vierem para cá. Uhum. Conte com o nosso apoio. Quando você precisar, as portas estão abertas para você falar novamente. Muito obrigado a todos, tá? Que estão aqui nos ajudando, que estão realmente nos ouvindo. Eu só tenho a agradecer a todo o apoio, todo o carinho de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigada, Jefferson. Que vocês possam se recuperar também para seguir em frente aí nessa luta no decorrer aí dos próximos meses, viu? Amém. Obrigado, viu?
É isso, obrigada Jefferson, a gente vai ficando por aqui. Então, como o Jefferson falou, né, compartilhe bastante esse vídeo para que mais pessoas saibam do caso e isso possa repercutir e resultar, né, em algo positivo para os meninos e para os demais imigrantes, não só brasileiros, mas de todos os outros países que vivem em Portugal nesse momento. A gente vai ficando por aqui, as nossas redes sociais estão passando aqui na tela para você acompanhar e também tem o nosso e-mail op@medialente.com.br para falar com a nossa equipe. Obrigada e até o próximo programa.